Você quer cobrar uma dívida e não sabe como? Quer recuperar o seu dinheiro para dormir mais tranquilo ou tranquila? Esse vídeo é para você que quer receber o seu dinheiro e não sabe como. Olá, meu nome é Alice Aquino e eu sou advogada especialista em cobrança e negociação de dívidas e ajudo credores e devedores a lidar com dívidas. Infelizmente, o calote existe, pode abalar relações e muitas vezes acabar com a confiança entre duas ou mais pessoas. Mas cobrar uma dívida sem as orientações corretas pode se tornar uma grande dor de cabeça. Lido com a cobrança de valores diariamente, é a especialidade chamada recuperação de crédito. Consequentemente, sempre eu recebo dúvidas sobre cobrança de dívidas. E nesse vídeo vamos tratar sobre os pontos mais importantes. Primeiro, é importante que o credor tenha em mãos o documento em que foi estipulado o negócio. O mais comum é que seja um contrato. Alguns são assinados por duas testemunhas. Existem outras possibilidades, como a nota promissória, duplicata, cheque, escritura pública ou outro documento que comprove a relação de obrigação de pagar entre as partes. Para situações em que não há um documento escrito comprovando a dívida, é importante consultar um especialista para verificar se realmente existe a possibilidade de cobrança. Apesar de ser possível cobrar sem um documento escrito, o recomendável é que sempre que você realizar uma transação, um negócio, seja compra e venda, locação ou qualquer outra espécie de negócio, faça um documento escrito comprovando o negócio. Assim, caso o acordo não seja cumprido, os requisitos necessários para requerer o pagamento de forma extrajudicial ou judicial estarão devidamente preenchidos. Para cobrar uma dívida, existem duas possibilidades, pelo meio judicial e pelo meio extrajudicial. A cobrança extrajudicial é realizada sem a interferência do judiciário, ou seja, sem que haja um processo judicial. Nesse caso, a notificação do devedor sobre a dívida pode ser realizada por carta, que é o meio mais utilizado no dia a dia. É através dela que o devedor será notificado que deve realizar o pagamento da dívida, ou então para que se manifeste para a realização de um novo acordo ou dilatação das datas de pagamento. Essa cobrança, ela vale para qualquer dívida? Sim, ela vale. Se a dívida é devida e está correta, esse tipo de cobrança é válida. Para realizar a notificação por meio de carta não existe uma regra. Pode ser feita através do cartório de registro de títulos e documentos ou não. Devemos ainda lembrar que com a ajuda da tecnologia, os e-mails e aplicativos de celular também são meios viáveis para realizar a cobrança do devedor. O importante aqui é a comprovação de que o devedor recebeu a notificação. E o envio de um AR ou carta registrada é o meio de ter essa prova. Esse ponto é relevante porque caso seja necessário ingressar com uma ação judicial, é possível comprovar que houve a tentativa amigável e espontânea de receber os valores. Você também pode recorrer ao cartório de protestos. Mas um aviso e um grande alerta: o cartório de protestos não tem o poder de obrigar uma pessoa a pagar a dívida. É apenas uma formalização da cobrança e o apontamento da pessoa como devedora naquele órgão. Antes de continuar, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Agora, caso o devedor tenha sido devidamente notificado e não tenha realizado o pagamento, o próximo passo é cobrar pela via judicial. Ao cobrar no judiciário, existe a possibilidade de cobrar o valor devido com juros e correção monetária. Assim, o período que o credor ficou sem receber os valores devidos, é aplicado um valor fixo de juros para compensar o atraso. Muitas pessoas optam por esse caminho e têm resultados positivos. Na cobrança judicial, o ponto central é o documento em que foi realizado o negócio. Eu falo negócio porque uma cobrança de dívida envolve um negócio realizado entre duas ou mais pessoas, seja ela compra e venda, empréstimo, aluguel ou qualquer outro tipo que gere uma obrigação de pagar em dinheiro. As ações que podem ser propostas dependem de alguns fatores,
como prazo de prescrição do documento, ou seja, se ele caducou ou não, e o tipo de documento que você tem em mãos. As ações que podem ser propostas são ação de cobrança, ação monitória ou ação de execução de título executivo extrajudicial. Vamos entender uma a uma para ficar mais claro. A ação de execução é utilizada quando o credor possui o chamado título executivo extrajudicial em mãos. Os mais comuns são cheque, nota promissória e o contrato assinado por duas testemunhas, ou seja, o famoso contrato de gaveta. São documentos que estão completos sobre a dívida, não falta nenhum requisito que a lei exige para que ocorra a cobrança no judiciário. Trata-se de uma das ações preferidas dos credores na questão agilidade. Por isso, muitas vezes é recomendável consultar um profissional antes da realização do negócio, para que no futuro o documento esteja de acordo com o que a lei prevê. Com um bom documento em mãos, é possível entrar diretamente com a ação de execução, que é considerada a mais rápida entre os 3 tipos de ações de cobrança. Nesse tipo de ação, o devedor é intimado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, ou para que apresente defesa no prazo de 15 dias. Já a ação monitória é cabível nos casos em que o autor reclama por pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa ou bem imóvel determinado, todos eles com base em prova escrita. A diferença entre essa ação e a ação de execução é que o documento utilizado para a cobrança não possui todos os requisitos que a lei determina para que haja diretamente o processo de execução. Por isso, a ação monitória é a saída legal. Essa ação é baseada exclusivamente em prova escrita. Como exemplo nos casos de ação monitória, podemos citar o título de crédito prescrito que caducou, como, por exemplo, o cheque, assim como documentos escritos que apontam de alguma forma a relação de pagar entre as partes. É imprescindível que o documento trate de forma expressa sobre o negócio firmado. Por fim, a ação de cobrança é utilizada para reconhecer uma obrigação entre credor e devedor. Nesse caso, será requerido ao juiz o reconhecimento formal do direito de receber o crédito, ou seja, o dinheiro. Essa ação ela pode se basear em qualquer tipo de prova, seja ela documental, testemunhal ou pericial. Trata-se de uma ação muito utilizada quando não existe nenhum tipo de documento comprovando a dívida. Eu já adianto que é necessário apresentar boas provas para comprovar a dívida. Tudo isso para reconhecer a dívida perante a justiça. Que cada tipo de cobrança possui características próprias, benefícios e riscos que devem ser amplamente discutidos entre o credor e um profissional especializado para verificar qual o meio mais viável e com menos riscos para cobrar a dívida. Eu presencio no dia a dia muitas pessoas e empresas deixando de cobrar dívidas por receio de perder mais tempo e dinheiro. Mas você acabou de aprender comigo que existem meios eficazes para cobrar um dinheiro que é seu por direito. A grande verdade é que deixar de cobrar é deixar o devedor esquecer a dívida. É provar que você deixou o assunto de lado. Por isso eu pergunto, você quer continuar sem receber o seu dinheiro ou fazer o que é possível para ter o seu dinheiro na sua mão? Se você quer saber mais sobre o assunto, eu estou disponibilizando um e-book gratuito sobre como cobrar uma dívida. Para ter acesso, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo. Espero realmente ter ajudado e até o próximo vídeo.